Para você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo a mais uma edição do Primeiro Stint e hoje para falar de categoria de base. Vamos falar de Fórmula 3 com quem? Com o piloto que está pertinho de conquistar o título desta temporada. Estou falando do Gabriel Bortoleto, está aqui com a gente. Queria te agradecer, Gabriel, por estar aqui com a gente nas vésperas aí de embarcar de volta para a Europa. E te perguntar, tudo certo? Tudo bem? Fala, Ti, muito obrigado pelo convite. Sim, tudo ótimo. Pronto para Monza, já daqui a alguns dias. Sexta-feira eu tô indo viajar, então no dia que esse podcast sair, no dia seguinte, voltando para casa para preparar tudo para a última etapa. E como é que tá controle de ansiedade? Porque quando a gente viu que não deu para confirmar o título lá em Spa-Francorchamps, a primeira pergunta, a primeira questão foi como é que a gente aqui, os torcedores, os fãs, vamos ficar aí durante essas 3 semanas de intervalo e tal. Como é que você lidou com isso? Eu sei que você teve bastante trabalho, mas como é que tá a sua cabeça também? Eu te falo que eu tentei manter o mais tranquilo possível, assim, eu tento manter sempre a minha rotina, eu não mudo muito, né, acordar, simulador, academia, fazer as coisas que eu tô acostumado a fazer, mas assim, eu também aproveitei para passar um tempo com a minha família, que eu não via quase há 7 meses, né, as minhas avós, a minha tia, meus pais eu tinha acabado já vendo nas últimas etapas, mas assim, eu sinto muita falta de estar com eles também, então eu tentei passar um tempo com eles, recarregar as energias e tudo, mas foi bem positivo ficar no Brasil. Eu sempre gosto de voltar antes da temporada acabar para acabar da melhor maneira, né? Bom, acabei de falar aqui que Spa-Francorchamps a gente aguardava ali, esperava que desse para conquistar o título. Não era uma situação das mais simples, mas você ficou de fato perto. Faltaram ali 2 pontos. Na verdade, uma ultrapassagem, né? Se você conseguisse a manobra na última volta ali para cima do Colapinto, você teria selado o título lá mesmo. Resume para mim um pouco do fim de semana de Spa-Francorchamps, que, pelo que a gente estava conversando antes do programa, foi abaixo do que vocês esperavam, né? É a única etapa que fugiu daquele range que você tinha de largadas à frente. Então, o que faltou ali? Cara, foi algo muito... Sabe, assim, o Qualify é lógico que é a parte, eu acho, mais importante do final de semana inteiro. E assim, o ano inteiro a gente fez qualifies bem consistentes, assim, sempre dentro do top 5, top 6. E nesse qualifying específico, a gente estava dentro do top 3 todas as minhas voltas praticamente que eu fiz, tanto na chuva quanto no seco. Que na época começou a secar do meio pra frente no quali. E assim, na última volta a pista estava secando, eu acabei entrando no box para colocar o último set um pouquinho mais tarde do que o pessoal. Acabei dando uma volta a menos, mas dei a última volta, que era teoricamente a volta que ia virar bem. E por um erro meu, eu não fiz uma volta muito boa. Acabei passando reto em uma curva que quando eu passei reto, era questão de centímetro, assim, você já caía na parte molhada de novo e, sabe, você não tinha gripe, porque quando a pista tá secando, você tem que ficar dentro do trilho de seco. E ali acabou com as minhas chances de quali bom, né? Ali eu perdi quase 1 segundo comparado ao meu companheiro de equipe só naquela curva. E foi o que eu perdi da pole, praticamente. Então eu diria que não tem muito... Foi um final de semana que tudo meio que se acabou no quali. E depois nas corridas, sabe? Larga lá de trás, todo mundo querendo vir pra frente. Eu fui na corrida 11 com 2 voltas em bandeira verde. Eu já tinha pego 6 posições. Só que aí eu fui acertado, o carro parou 2 curvas depois. E na corrida 2 também foi um meio com um jogo de sorte ali, né? Com pneu slick, chuva. E acabamos que a gente tava bem. A gente tava, se eu não me engano, eu caí pra 20º na largada por conta, né, que quem veio de pneu de chuva me passou. Só que aí depois eu comecei a repassar um pessoal, já tava em 11º e acabei tentando passar o cara em 10º, mas não deu tempo ali. Na última volta, aquela briga ali com o Colapinto. Fala um pouquinho pra mim disso. Acho que, bom, primeira coisa do que você fala aí, que eu acho que é importante destacar, não há nenhuma queixa de performance do carro. Então você fala, um fim de semana maluco, né? Chove, pneu slick, pneu de chuva. Isso é bom. Significa que vocês estavam confiantes lá e que as coisas só não se encaixaram. Mas fala um pouquinho dessa disputa final ali com o Colapinto. O que passou pela tua cabeça? Porque eu sei que a partir do momento que você chega para disputar uma posição, o cara sabe também que eu não tenho nada a perder, o Gabriel tem. Como é que foi esse momento
Você sabia que com uma ultrapassagem você poderia ser o campeão? Não sabia? Cara, eu vou ser bem sincero, eu não fazia ideia. Porque assim, não me avisaram nada no rádio, eu também prefiro nem saber, porque era um momento de corrida, eu tava concentrado, eu não tava nem ligando pra que lugar eu tava no campeonato naquele momento. Porque não dependia só de mim, né? Dependia do Paul Aron, do Pepe Martin, e eu tento não ficar fazendo conta na minha cabeça durante a corrida. Eu tinha uma noção que eu podia ganhar o título naquela corrida, né? Mas, tipo, tava tão concentrado em ser constante ali, né? Ir pra frente na corrida, porque tava querendo não cair bem pra trás na largada, como eu disse, que eu acabei nem pensando nisso. Só que eu falei, cara, eu sabia que eu tava em 11º, eu falei, eu vou pra 10º, pegar esse um pontinho, pode ser que ele seja importante. Eu não fazia ideia que podia me dar o título ali. Mas aí, na última volta, eu tentei por dentro na saída da curva 7, porque eu já tinha visto que naquela curva, se você fazia de uma maneira... se você ficava por dentro na saída ali da 6, quando você fazia a 7, você não precisava abrir tudo. E você ganhava muito na saída, porque tava secando. E o Colapinto, não sei se ele não tinha entendido isso, só que eu tinha me ligado isso 2 voltas antes. Aí eu já tinha percebido que ele tava errando meio que toda volta eu ganhava um pouquinho ali. Aí eu falei assim, é ali que eu vou dar o bote. E aí foi isso mesmo, ele saiu meio mal, eu entrei, só que no que eu entrei ele já saiu e pá, botou na grama com tudo. E aí eu fiquei, não vou tirar o pé aqui não. Aí eu fiquei na grama, só que eu perdi muita velocidade ali e acabei não conseguindo passar. Mas foi uma tentativa que, se desse certo, ia dar muito certo. Ia ser muito legal de acompanhar, mas de qualquer forma também mostrou ali o quanto vocês têm cabeça também na hora de correr ali, enfim, você não jogou tudo fora ali numa manobra, né? Agora, a gente estava falando até disso fora do ar, como é que era, né, administrar uma temporada em que você chegou como estreante, de repente, líder do campeonato, e aí você passa o ano todo com essa pressão de não poder deixar os pontos escaparem. Como é que você lidou com isso ao longo do campeonato? Assim, eu acho que o momento que realmente a pressão começou a cair, né? Tipo, pressão eu digo a realidade. Quando eu realmente entendi que a gente realmente estava lutando pelo título, foi, eu diria, depois de Silverstone. Foi, para Budapeste. Silverstone ali já tava na minha cabeça também, mas antes de Silverstone eu falei, cara, ainda faltam 4 etapas, muita coisa pode acontecer. Eu tinha uma vantagem ali de, sei lá, 30 pontos, mas eu falei assim, cara, essa vantagem pode acabar em 1 segundo se você tem um final de semana que não é bom e o cara tem um final de semana excelente. Então, eu não tinha colocado isso na minha cabeça. Falei, tá sendo legal, tô fazendo uma boa temporada, continuar assim, constante, a gente consegue ir pra frente. E a temporada inteira eu levei na minha cabeça que, cara, eu tenho que somar ponto, tenho que fazer tudo bonitinho, né? Não preciso arriscar ganhar uma posição pra ganhar 3 pontos e bater o carro, entendeu? Como a gente tava conversando ali antes. Mas assim, eu diria que depois de Silverstone, Budapeste, eu acabei dando, tipo, putz, a gente tava rápido também. E acabamos que no Qualify não demos muita sorte. Na última volta acabei pegando o trânsito para abrir minha última volta e também estava nas mesmas condições. Pista secando, acabei pegando o trânsito ali, acabei fazendo um quali não muito bom, cheguei em 9º, mas porque eu tinha cheio de carro na frente. Então assim, eu diria que o começo da temporada parecia que tudo encaixou muito perfeito, sabe? Os meus qualis eu tava muito bem posicionado, toda hora eu tinha, tipo, sabe, a posição perfeita do carro da frente, eu conseguia encaixar as voltas bem, e agora no final sempre dá alguma coisinha, sabe? Eu pego um cara na frente, ou eu acabei errando uma curva agora em Spa, por exemplo, no quali, mas acontece, coisa de corrida. Bom, você teve essa temporada de estreia brilhante, já brigando pelo título, deve confirmá-lo em Monza, e você vem de uma carreira que é muito bem planejada, muito bem estruturada e com resultados importantes. É o que eu te falei lá no programa do Beto Saad, no Band Esportes. Toda a categoria que você passou, você venceu corridas, mas não foi em todas que você teve a chance de brigar pelo título. Qual foi o grande diferencial das outras categorias para a Fórmula 3? O que mudou para você na Fórmula 3 que te permitiu chegar já em condições de ser campeão no primeiro ano? Uma coisa que é super difícil da gente ver acontecer. Olha, eu vou ser bem sincero. Assim, quando eu recebo essa pergunta, sempre me passa muitas coisas na minha cabeça, porque a minha carreira nos Fórmulas, como você mesmo disse, eu ganhei em todas as categorias que eu passei, mas não foram resultados brilhantes que eu tive. Eu sempre estava ali no top 5, mas nunca lutei por um título no Fórmula.
E assim, eu sei os motivos, a minha equipe que tava lá sabe os motivos também. A maioria das categorias que eu passei, a gente sempre sofreu com algum problema técnico durante 4 etapas no começo do ano, entendeu? Principalmente na freca, que na minha opinião, sendo bem honesto aqui, não é uma categoria que eu repetiria por tudo que eu passei lá, entendeu? Pela palhaçada que era a questão de motor naquela categoria. Não gosto nem de lembrar, pra ser bem sincero. Mas, assim, por exemplo, Spa. Foi a minha primeira vitória ano passado na freca. Foi exatamente na corrida que eu troquei de motor. E a partir daquele momento, se eu não me engano, eu peguei pódio em todas as etapas dali em diante. Então, assim, é difícil falar, naquela temporada você não lutou pelo título. Talvez se eu tivesse tido aquele motor, eu também não teria lutado. Quem sabe, entendeu? Talvez não teria lutado. Mas assim, eu sei que no começo das temporadas eu também estava pronto. Eu conseguia ver na minha telemetria que a gente tinha velocidade de estar ali na frente, mas por alguns motivos a gente nunca conseguia estar naquele rangezinho de 2, 3 posições para frente para lutar pelos pódios, né? E eu acho que esse ano o principal foi que eu sempre tive tanto pilotagem quanto carro muito bem posicionado. Então, assim, eu sempre consegui, com a minha equipe, né? O meu coach, por exemplo, o Robert Strait, a gente trabalhou muito ano passado para encaixar a minha pilotagem para esse carro da Fórmula 3, que é um carro bem diferente do que eu pilotei. E assim, a Trident é uma equipe que, mesmo que não tenha sido campeã nos anos anteriores, a gente sabe que é uma equipe que sempre esteve no top 3 e tinha chance de lutar pelo título. E foi isso, eu acho que eu me encaixei com o carro da equipe, a gente não teve nenhum problema técnico praticamente durante o ano inteiro, meu carro não quebrou em nenhuma corrida. Então assim, eu acho que tudo encaixou perfeitamente, sabe? Sim, e o mais legal é você não ter perdido a confiança em você mesmo nesse momento complicado e também, vou te dizer bem sinceramente, não ter externado isso na época. Assim, melhor deixou passar, mostrou realmente o seu trabalho e agora você pode falar disso até um pouco mais tranquilamente, porque se não soa aquela coisa, né, você está acostumado com isso, o piloto tá ali, arrumou uma desculpa, e você sabia que não era isso, e confiava no seu potencial e falou disso na hora certa, né, trouxe isso agora aqui que você está numa condição diferente, numa condição melhor. Agora eu te pergunto o seguinte, você falou da importância de você ter tido uma confiança muito grande na equipe, na Trident, que é uma equipe que estava sempre brigando por campeonato. Como é que é o seu ambiente lá dentro? Como é que... Eu sei que você foi um dos primeiros pilotos a confirmar a participação nesse ano na Fórmula 3. Então como é que foi o seu entrosamento com eles ali? Cara, foi muito bom porque a gente começou todo o trabalho em setembro do ano passado, né? Assim que acabou a temporada do ano passado em Monza, eu já estava em contato com a Trident, a gente fez o teste em Jerez, que eu liderei aquele treino, se eu não me engano, fui o mais rápido dos 3 dias. E eu me mudei logo para Milão, logo em outubro, se eu não me engano, e eu ia todo dia praticamente da semana para a equipe. Então, quando eu comecei a temporada no Bahrein, cara, eu conhecia meu engenheiro que parecia que eu tava trabalhando com ele há 3 anos já, entendeu? Porque era uma relação muito boa já. Sim, como é que é o nome dele? Andrea. Andrea, E assim, tanto meu engenheiro quanto o chefe de equipe, que é o Giacomo, que é um ex-piloto, também foi muito bom e hoje em dia é o cara que tá levando a Trident no topo da Fórmula 3 hoje. E ele, os meus mecânicos e o meu coach também, o Robert Strait. Então, assim, era todo mundo novo. Porque o Strait entrou comigo esse ano, o engenheiro era novo para mim, os mecânicos. Então, assim, eu acho que encaixou perfeitamente, entendeu? Porque a gente começou a trabalhar muito cedo, a gente não deixou para trabalhar uma semana antes do Bahrein começar. Para quem não conhece, eventualmente o Roberto Strait é um piloto que fez carreira no kart, também na base lá fora, apanhou pra caramba com equipe, negociação e tal, então é um baita nome, porque além do talento que ele sempre teve, a visão dele de como conseguir as coisas lá fora também é muito importante, até por essa experiência toda que ele teve. Agora, além do Roberto Strait, a gente está vendo aí na sua camisa o A14, né? Que nada mais é do que uma referência à agência do Fernando Alonso e dos sócios dele, que agora te acompanham. Inclusive, uma imagem marcante desse ano foi quando o Alonso estava lá acompanhando você no pódio. Aliás, ele acompanha também o Pepe Martin, então esse ano para ele foi nota 10, né? Os pilotos corresponderam muito bem. O que significa ser agenciado pela empresa do Fernando Alonso e até que ponto ele está próximo de você? Significa muito pra mim, porque assim, é um cara que apostou na minha carreira e assim, não tinha porquê naquele momento, como você mesmo, a gente estava comentando até agora, não tinha tido resultados tão expressivos
Então, assim, não era que eu tinha sido campeão de alguma categoria. Ele falou, quero esse menino. Não, ele acreditou no trabalho que a gente podia fazer. Depois dos meus treinos em Jerez, a gente conversou muito. E, cara, dali em diante, assim, a gente tem uma relação muito positiva. Não é um cara que eu chamo no WhatsApp toda semana, entendeu? Ou seja, é uma pessoa muito ocupada, um piloto, né, uma lenda da Fórmula 1. Mas assim, nunca deixo de... Qualquer dúvida que eu tenho, qualquer coisa que eu preciso perguntar pra ele, de pista ou de pilotagem, cara, não tem problema nenhum. Eu ligo pra ele no WhatsApp, a gente faz simulador junto. Isso é uma parte que a gente consegue realmente trabalhar junto quase todos os eventos. Todo final de semana antes, né, do tanto Mônaco, Bahrein, Melbourne, Silverstone, a gente sentou em simulador e cada um na sua casa e a gente ia treinar junto. E eu acho que isso foi muito positivo. Que legal. E em termos de carreira, de direcionamento, por exemplo, você está num momento muito importante, a gente já sabe que o seu caminho é a Fórmula 2, ainda com coisas por virem aí, anunciarem, mas esse é o caminho. Você também se aconselha com ele? Vocês trocam ideia a respeito disso? Com certeza. Toda decisão tomada na minha carreira hoje é uma decisão, eu diria que de algumas pessoas, né? Eu, o meu pai, Roberto Strait também, que tecnicamente falando, ele sabe muito bem o que pode encaixar ou não na minha vida hoje em dia, como pilotagem. O Alberto e o Fernando. São as pessoas hoje em dia que tomam a maior parte das decisões da minha carreira nos anos que eu tô fazendo a seguir. Porque eles estão ali no dia a dia e eles sabem muito bem do que eu preciso. Muitas vezes, assim, até a gente, lógico, tem conversa com a equipe de Fórmula 2 agora. E, assim, tem todas as opiniões. Uhum. Tem tanta opinião técnica, qual que é o carro que teoricamente se encaixaria melhor no meu estilo de pilotagem, qual que é a equipe que teoricamente me proporcionaria a melhor, como eu posso dizer, possibilidade de lutar por um título. Então, assim, tudo isso são decisões que a gente toma em equipe, a gente junta todos os fatores e toma juntos. Sim. Agora você falou dessa questão de chegar à Fórmula 2. A gente sabe que um planejamento ele sempre é feito com muita antecedência, então você pode até ter sido pego de surpresa, já te ouvi falar isso em outras entrevistas, por brigar pelo título no primeiro ano, né? E que o seu objetivo era, se ficar entre os 3, aí sim pular para a Fórmula 2. Então, olhando a longo prazo, olhando já para a Fórmula 1, as conversas estão acontecendo com equipes de Fórmula 2. Equipes de Fórmula 1. Você já tem conversa, você já está observando a questão de academia, porque isso também influencia na decisão, né? Às vezes, por exemplo, o Berman, piloto da Ferrari, fez um ano só na Fórmula 3, assim como você, e subiu. Não chegou a ser campeão, mas subiu imediatamente. Subiu atrelado à Ferrari, subiu na Prema. Então, existe isso, você está tendo que amarrar toda essa conversa também com, eventualmente, a possibilidade de ser um piloto de academia? A gente tem conversa assim com algumas academias e, como eu disse, equipes de Fórmula 2 também. Agora, a questão é qual que a gente vai tomar a decisão de participar, que tem a melhor proposta, o que a gente pensa para o futuro, se eu vou poder seguir com essa equipe na Fórmula 1, ou seja lá a categoria. Lógico, nosso foco totalmente é a Fórmula 1, então... Assim, é algo a se decidir ainda, vamos ver, tem muita coisa rolando, a gente tá esperando, eu acho que a temporada acabar mesmo, para tomar uma decisão concreta do que fazer no nosso futuro, assim, mas acredito que em breve a gente deve ter notícias. Uma notícia muito boa que a gente teve lá na prova de Spa-Francorchamps, inclusive com o Regi Leme trazendo pra gente lá na transmissão da Fórmula 1, foi do seu patrocínio, do Banco BRB, Banco de Brasília, um patrocínio brasileiro lá te apoiando e com um projeto de longo prazo para você, para chegar até a Fórmula 1. E também uma proximidade, uma aproximação do Banco BRB com a Alpine, haverá a Academia Alpine aqui no Brasil. São coisas inicialmente não relacionadas. Gabriel Bortoleto, Academia Alpine. E aí eu te pergunto, isso pode facilitar uma aproximação também? A Alpine é uma das equipes com quem você conversa? Bom, muita gente relaciona Alpine, Gabriel Bortoleto, BRB, um patrocínio brasileiro que está agora fazendo parte da minha carreira, tanto o BRB, agora uma empresa brasileira que hoje em dia é a empresa que mais apoia categorias no Brasil, né, como a Stock Car, Fórmula 4, kartismo. Então, assim, e hoje eu sou o primeiro piloto internacional deles. E eles fizeram esse acordo com a Alpine.
que eu, no momento, eu não tenho nada a ver com isso. BRB Alpine... Duas coisas distintas. E BRB Gabriel Bortoleto. Muita gente acabou relacionando. Assim, é lógico que facilita um contato com equipes de Fórmula 1 quando o seu patrocinador, um dos seus principais patrocinadores, está patrocinando uma equipe de Fórmula 1. É lógico que tem sentido fazer esse laço, né? Mas assim, não tem nada fechado entre Gabriel, eu e Alpine hoje em dia, a gente não tem nada fechado. Conversas, lógico, sempre tem entre as equipes, como eu te disse, a gente está conversando com algumas equipes, mas não tem nada confirmado de nenhuma das partes. Mas a sua expectativa, seja lá qual for a equipe de programa de Jovens Talentos, seja lá qual for a equipe de Fórmula 2, a sua expectativa de anúncio do que você vai fazer para a próxima temporada, o que você espera e quando você espera trazer novidades para os fãs? Primeiro eu tenho que assinar os contratos. É um detalhe, né? Tem esse pequeno detalhe. Porque eu acabei não assinando nenhum deles ainda. Então depende, assim... Acho que a equipe Fórmula 2 deve ser mais pro final do ano também, sim, porque é muito cedo ainda para anunciar qualquer coisa. Eu também ainda não tomei minha decisão para onde ir. A gente tá vendo, eu tenho certeza do que eu vou querer ir pra Fórmula 2, porque esse eu acho que é o caminho, né? Tipo, você vai da Fórmula 3, sobe pra Fórmula 2, ainda mais como eu te disse antes, chegando no top 3 na Fórmula 3, era a minha intenção já subir. Então, assim, Fórmula 2 eu diria que lá para outubro, novembro. Se sim, a gente já tiver tomado a decisão, que eu acredito que todo mundo já tenha tomado as decisões de equipe nesse momento do ano. E a academia também depende. A gente tem sim, que decidir, a gente tem que assinar e são contratos, né, longos, porque já envolve futuro, envolve Fórmula 1, envolve outras coisas que, assim, são contratos que você tem que tomar cuidado, tem que assinar com calma e tem que ver tudo bonitinho. Então... Aliás, para quem acompanha a gente, você tem uma ideia do que é ser piloto de academia? O que isso vai te proporcionar se eventualmente você fechar com uma academia? É um selo? É um apoio? É um treinamento? O que está na mesa? Quais são os elementos que uma equipe oferece quando ela tenta se aproximar de um piloto? Depende do contrato, né? A gente vê que tem muitos pilotos que pagam para estar em academias de piloto hoje em dia. Eu, no meu caso, eu não pago. Tanto porque eu não faço parte de nenhuma academia, mas também se eu entrar eu não vou estar pagando para estar nessa academia, porque é difícil, né? Isso talvez, muitos pilotos fazem isso no começo, quando tá entrando nos fórmulas, para ter nome, para trazer outros patrocínios juntos, mas eu no momento eu não preciso de uma academia para ter o nome deles atrás de mim, eu não preciso disso, eu já tenho o Fernando comigo, que já é um nome incrível, sim, entendeu? Que já tem todos os contatos na Fórmula 1. Uma academia seria mais um apoio, assim, de engenharia, eu vou poder estar perto de uma equipe, eu vou poder aprender muito, eu vou poder trabalhar com eles, e também, assim, depende de cada contrato, como eu disse, tem academias que, você vê, o próprio Alpine, eles ajudam os pilotos, como Durham, Martins, eles fazem treinos de Fórmula 1, entendeu? Sim, então, sim, assim, verdade. Eu espero que, seja lá onde eu estiver, eu tenha essa oportunidade, porque é muito importante hoje em dia para você subir para uma Fórmula 1, tá linkado a uma academia e treinando de Fórmula 1. Cara, agora mudando um pouco o rumo da conversa aqui, uma coisa que eu fiquei bem feliz de ver foi a relação que você tem com os seus adversários mesmo, sabe? Assim, com os caras que correm com você, e eu acho que você até... em uma das entrevistas falou, a gente corre junto desde o kart, né? Então, claro que tem a rivalidade, mas também o ambiente é razoavelmente bom, é divertido, enfim. Com quem você tem mais proximidade hoje, assim, dos caras que estão correndo contigo lá fora? Quais são os do teu círculo ali de amizade? O cara que me bateu na primeira corrida, eu acho que hoje é o meu melhor amigo da F3 ali, o né? Colapinto. Não. O Colapinto foi corrida 2. Corrida 2, tá. O Beganovic, ele acabou me tocando na corrida 1 e ele é um dos caras que eu converso desde que eu tenho meus 13 anos de idade, sim, quando a gente começou a andar de kart junto na Europa, né? Então, assim, é um cara que eu sempre mantive amizade. É lógico que é difícil você ter um amigo de verdade no meio automobilístico, porque, assim, qualquer coisa que acontece, uma batida, ou... sei lá, algo que possa te prejudicar, você fica muito bravo com o cara, entendeu? E assim, eu acho que eu e o Dino, a gente tem uma relação muito boa. Depois da batida, ele veio falar comigo, veio me pedir desculpa, né, pelo que ele fez. E eu, cara, eu sei que ele não fez de propósito, ele não fez pra me arrancar e pra tentar me tirar de luta pelo título ou qualquer coisa do tipo.
Então, assim, é bem tranquilo. Mas ele, eu acho que o Mini também corre comigo desde a época do kart. Todos esses meninos, né, que fizeram Salsi, cara, até mesmo o Pepe Marte, por conta da A14, Sim, a gente tem uma boa relação. Então, eu diria que todos esses garotos, assim, a gente não se odeia. A gente respeita o trabalho de cada um na pista. Mas é lógico, tem uns que você consegue levar pra vida pessoal, que no caso eu acho que hoje em dia é eu e o Dino, que a gente sai junto, a gente vai jantar com as namoradas e tudo, e tem gente que a gente só mantém a amizade dentro da pista ali, no final de semana, e quando fecha a viseira, se tiver que bater, bate, e é isso mesmo. Então tem um respeito entre ambas as partes, mas a gente consegue separar o profissional do pessoal. Aliás, você tocou no ponto da prova de Spa-Francorchamps, que você recebeu o toque do Beganovic e que você acabou abandonando. A gente aqui no Brasil, na transmissão, não conseguiu entender muito bem o que estava acontecendo. A gente citou algumas hipóteses ali, mas não chegou a uma conclusão. Vocês também não, né? Vocês ainda não sabem exatamente o que pode ter acontecido. Não, então... Porque foi muita coincidência. O Beganovic me bateu e logo após meu carro desligou no meio da Eau Rouge. Só que não foi instantâneo, logo após a batida desligou. Se fosse isso, com certeza teria sido o toque que teve, né? Mas também tem a possibilidade de quando eu tenha passado ali na zebra da primeira parte da Eau Rouge, meu carro tenha batido no chão, na zebra, e não sei, balançou. Ninguém entendeu na equipe o que aconteceu direito, porque como não tinha um board no momento que eu passei na zebra, só depois quando desligou, então ninguém entendeu. Então o que a gente fez? A gente trocou a centralina, a gente trocou toda a bateria do carro, todos os switches para ligar e desligar o carro, porque a gente também achou no momento que quando a gente passou naquela zebra, tinha a possibilidade que o switchzinho, né, que a gente tem que ligar o carro, ele tenha balançado e tenha desligado. Mas assim, no final das contas a gente não descobriu o que era, a gente literalmente só colocou tudo peça nova no carro, que a gente achava que poderia ter sido problema e não deu mais nenhum pau. Então, continua o mistério. A gente acha que, lógico, pode ter sido a batida, porque é muita coincidência acontecer logo depois, mas a gente preferiu trocar tudo. É isso, é justo. Gabriel, você vem de uma família muito ligada ao automobilismo, né? O seu pai é um empresário que atua muito fortemente no automobilismo, o seu irmão foi piloto também, agora é chefe de equipe na Stock Car. Como é que foi essa questão de olhar para você, a sua família, você mesmo, né? Se avaliar e falar... é o Gabriel que vai seguir carreira lá fora. Por que não o Enzo? Sabe, eu pergunto isso porque a gente viu o Wilson Fittipaldi, por exemplo, fazer um sacrifício para que o Emerson fosse o piloto que a família iria apoiar e investir lá fora, para que ele chegasse à Fórmula 1 e tentasse ser campeão do mundo. Então, como é que foi lidar com isso na família? E quem é que guiava mais lá em casa? O Enzo ou o Gabriel? Tá querendo colocar problema de família aqui. Causos de família. Não, mas eu não, sinceramente, eu não sabia dessa história do Wilson e do Emerson, mas se o Wilson teve que fazer o sacrifício, foi muito parecido comigo e com o meu irmão. Meu irmão pilotava na Europa já, de GB3, né, que é a Fórmula 3 britânica, e eu tava indo para andar de kart na Europa naquele ano, que era no final de 2016, indo para 2017. Eu tava começando a minha carreira lá, e naquele momento, a gente sabe que a Europa principalmente o automobilismo é um esporte muito caro, e aí foi pra Europa, multiplicou vezes 5, que é o valor do euro hoje em dia, fica pior ainda. Então assim, o Enzo tomou uma decisão muito importante, eu acho que pra minha vida hoje em dia, e pra vida dele e tudo, que foi, ele podia continuar mais um ano correndo, e eu não poderia ir pra Europa naquele ano, ou ele parava e eu podia seguir carreira e fazer a minha base na Europa, porque a gente não teria condições financeiras, eu acredito, naquela época. Eu nunca conversei com isso com a minha família, para ser sincero, né? Eu tenho uma noção que esse foi um dos motivos e assim, a gente já deu a entender em casa que foi isso, mas a gente nunca parou para tocar nesse assunto. Mas eu tenho certeza que o sacrifício que meu irmão fez de se retirar da Europa naquele ano para eu conseguir seguir carreira e andar de kart lá, foi por conta disso. E assim, é por isso que eu tô onde eu tô hoje. Porque se eu não tivesse feito aquele ano no kart, eu não teria feito o ano seguinte, que eu teria chegado no top 3 no Mundial de Kart, tido as oportunidades que eu tive nos anos seguintes. Mas assim, pilotar mais ali é difícil falar. No kart ali, quando rola um pega. Cara, assim, eu gosto de ser sincero. Né? Entre eu e o Enzo, a gente sempre teve uma competitividade muito alta. Eu acredito que
Eu era mais rápido. E pronto. Eu era mais rápido e tá feito. Ainda ouviremos a outra parte, hein? A outra parte tem direito de resposta aqui também. Não fica bravo comigo não, hein? Desculpa o Thiago querendo colocar fogo na família. E no online? E no online também? No virtual? O Enzo nunca foi de fazer muito simulador, então pronto. cara. Mas assim, o Enzo era um cara que eu peguei... O que eu peguei mais do meu irmão era a dedicação dele. Sim, o Enzo era um cara muito dedicado. Focado pra caramba. Né? Ele cara. Ele morou sozinho na Inglaterra e assim... para seguir um sonho também, e assim, ele não teve as oportunidades que eu tive de ir pra Europa cedo, andar de kart lá cedo, isso, né, agora tirando as brincadeiras da parte, assim, eu tive a oportunidade de andar de kart na Europa, a minha base foi feita no kart europeu, o Enzo não, ele caiu de paraquedas lá, entendeu? Ele tava andando de kart no Brasil, foi parar andando de Fórmula 4, 3, eu não lembro qual que era a categoria que ele começou, na Inglaterra. Então assim, ele não estava preparado para ir para aquela categoria na época, entendeu? Eu fui muito mais preparado em questão de competitividade ali no nível europeu de kart que o Enzo, quando eu subi para os Fórmulas. Então esse também foi um dos motivos de eu ter tido toda essa preparação e assim, eu acredito que eu estava num nível um pouco mais alto que o meu irmão pela experiência que eu tive no kartismo europeu, entendeu? Todo mundo sabe que lá é onde é a base verdadeira, sabe? Onde todos os pilotos, Verstappen, Hamilton, o próprio Senna, todos esses caras fizeram kart europeu, fizeram um mundial de kart, andaram bem lá. Então, assim, eu acho que isso foi uma das coisas que na nossa casa pegou bastante na hora de tomar a decisão. Que legal, cara. Que história bacana. E bacana ver que vocês dois hoje muito bem sucedidos, né? Você dentro da pista, ele fora da pista, cuidando de diversas áreas das empresas dele, especificamente a equipe KTF, na Stock Car. Então, isso é muito legal. Gabriel, queria te agradecer, cara, aqui pela participação no Primeiro Stint e desejar muita sorte mesmo lá em Monza, que a gente possa comemorar esse título aí e que você tenha cada vez mais sucesso aí na sua carreira, que como você disse, tá muito bem planejado e caminhando no caminho certinho. Muito obrigado pelo convite e eu não sei se você vai estar em Monza ou não comentando, mas eu gostaria muito que você estivesse lá e todas as corridas que você está comentando é muito especial, então... Poxa, valeu. Seria bem legal mesmo. E para mim também tem sido um orgulho muito grande acompanhar essa geração como comentarista lá no Band Esportes. O ano passado o Drogovic campeão da Fórmula 2, este ano você pertinho do título da Fórmula 3. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu like. Se você gostou, compartilhe o vídeo também. E principalmente, participe aí nos comentários, deixe a sua opinião, fale o que você tem achado dessa temporada do Gabriel Bortoleto, tá bom? A gente volta então na próxima aqui no Primeiro Stint. Da minha parte, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!